Pessoal, vocês já perceberam como que muitas vezes a gente se esconde atrás de desculpas? Quantos sonhos nossos, quantas oportunidades são perdidas, né? Porque a gente não faz as coisas que a gente sabe que a gente devia fazer, tanto eu como você. E se esse é o seu caso, e às vezes você nem sabe disso, né? Às vezes você tem grandes desculpas para não fazer as coisas que você sabe que você precisa e não se dá conta disso. Mas no final, né, no final da história, o que acontece é que você não tem resultado, você deixa passar oportunidades, você fica com relacionamentos estagnados, você não evolui da maneira que você deveria evoluir, simplesmente porque você tem medo de fazer as coisas que você precisa, você sabe que você precisa fazer. Então, neste vídeo, eu quero deixar algumas recomendações para você, que eu fiz inclusive anotações aqui para mim, sobre essa questão, porque durante muito tempo da minha vida eu fiquei exatamente assim, eu tinha desculpa para um monte de coisa e as coisas simplesmente não funcionavam na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha vida emocional, porque eu dava desculpa para um monte de coisa e eu sei que tem muita gente que passa por esse problema. Eu resolvi fazer esse conteúdo porque vocês vão achar que não tem absolutamente nada a ver, mas eu estava lendo esse livro aqui, Brasil Nunca Mais, é um livro bastante controverso que fala sobre a questão do regime militar que nós tivemos aqui no Brasil. É um livro que tem um viés, obviamente, ele é contrário, né, ao que nós tivemos aqui no regime militar, fala dos absurdos que foram cometidos, né, através do regime militar, através da ditadura militar, como muita gente chama, e é um livro que tem um viés um pouco mais não, né, bem mais à esquerda, né, e enfim, eu sei que tem muita gente que pode torcer o nariz, né, para isso, né, eu não me identifico em muitas coisas, né, com relação ao pessoal da esquerda, mas eu gosto de consumir vários tipos de conteúdo, inclusive para tentar entender o outro lado, tentar ser aberto ao diálogo com muitas pessoas. E recomendo muito. A leitura é uma leitura bem interessante, bem densa, né? E você vai entender porque tem tudo isso. Eu estava lendo, eu estava refletindo em algumas coisas, por que tem a ver com questão de desculpas e tal, o que a gente pode fazer para mudar a nossa vida. Tá uma leitura que eu recomendo bastante. Algumas lições que eu tirei, né, desse livro, eu quero passar aqui para vocês algumas coisas que eu sempre faço anotações, das coisas que das minhas divagações aqui, né? Duas coisas básicas a respeito de autorresponsabilidade que eu tirei, né, desse livro, O Brasil Nunca Mais. Primeira coisa é que a gente precisa enfrentar a verdade se a gente quer dar o primeiro passo para a mudança. A gente não pode tampar o sol com a peneira, falar que as coisas não estão acontecendo, sei lá, você está tendo tua vida financeira faz, sei lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos que está um desastre e você acha que está tudo às mil maravilhas, as coisas vão mudar, a culpa é do governo, a culpa de, sei lá, de alguma coisa externa. E você não pode fazer isso. Você tem que entender que a responsabilidade é óbvio, né? Que governos podem ajudar, podem piorar, situações externas como guerra, como conflitos e uma série de coisas vão contribuir ou não. Mas você pode fazer, inclusive, uma inferência, você pode ver na sociedade que, independente do período que nós estamos vivendo, seja de paz, seja de guerra, seja de problemas, né? A gente está sempre com problemas, mas você vai perceber que existem pessoas prosperando, existem pessoas crescendo, existem empresas nascendo e outras estão falindo, outras pessoas estão com dívidas, outras pessoas estão com uma série de problemas, independente da época que a gente está vivendo. Por que isso acontece? Será que essas pessoas que têm resultados, elas têm alguma coisa tão extraordinariamente melhor do que as outras pessoas? Não sei se tem alguma coisa extraordinariamente melhor, mas sem dúvida nenhuma elas pensam de maneira diferente do resto das outras pessoas. E elas estão, e normalmente é isso, né? As pessoas que conseguem ter resultado, elas sempre conseguem ter resultado. As pessoas que têm problema, elas sempre estão patinando nos mesmos problemas. Você olha a pessoa, sei lá, um amigo seu de infância, uma amiga sua de infância, você olha lá de infância, não, de adolescente, né, de juventude, às vezes tinha algum tipo de problema, você vai ver, ela continua com os mesmos problemas, parece que as coisas não mudam. Então, a gente precisa entender que a gente não pode tampar o sol com a peneira, a gente precisa entender que para a gente dar esse primeiro passo, a gente precisa enfrentar a realidade e entender que a gente tem um problema, né? É o que muitas pessoas ali no livro,
entenderam, né? Os relatos que são descritos ali no livro, e entenderam que eles estavam com um problema. Eu não quero fazer um juízo de valor a respeito tanto de um lado como do outro. Tem muita gente que fala, né, que na questão do regime militar foi um mal necessário, né, porque eles estavam querendo instalar, né, uma ditadura, né, comunista aqui, então o exército interviu. Não quero entrar nesse detalhe histórico aqui, também nem dar a minha opinião, né, a esse respeito, porque tem muitas coisas envolvidas, né? Nem tudo é preto e branco, existem muitas nuances de cinza aí no meio. Mas, como o tema é sobre essa questão, da gente conseguir ter resultados maiores, a gente parar com desculpas, eu achei interessante, enquanto eu estava lendo, não só para esse viés histórico, esse viés político, mas como que a gente pode aplicar isso na nossa vida. Então, essa é a primeira coisa que eu tirei do livro. Outra coisa que eu anotei também é a beleza da gente transformar dor em propósito. E eu vou falar muito sobre propósito aqui nesse livro, em vários conteúdos meus, vocês vão ver falando muito sobre essa questão de propósito. Então, a gente vê muito isso de pessoas que deram a volta por cima, chegaram no fundo do poço, sofreram, não só na questão do regime militar, a ditadura militar que nós tivemos aqui no Brasil, mas em várias coisas. Pessoas que foram para campo de concentração, né? Você tem lá o Viktor Frankl, né, que escreveu Em Busca do Sentido da Vida, um outro livro excelente que eu recomendo muito que você leia. Pessoas que passaram por privações e momentos terríveis, que você vê que dá a volta por cima. Quando a gente transforma a dor em propósito, é meio que a gente olha para a vida e fala, é isso que você estava me oferecendo, é exatamente isso. Então você quer que eu fique prostrado, você quer que eu fique derrotado. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou usar isso como uma ferramenta, eu vou usar isso como uma fonte de energia e vou dar a volta por cima. Então, muitas pessoas conseguiram, em várias épocas, né, da história, conseguiram realmente ter resultados extraordinários por conta disso, quando a gente transforma a nossa dor em propósito. Então, algumas coisas que eu tirei do livro a esse respeito foram essas duas coisas que eu estava lendo. Antes de terminar de ler, não é uma leitura muito fácil, mas aí é mais uma questão de conhecimento mesmo, de entender a outra parte, né, para a gente poder, né, ter a gente subir a régua também, né, em termos de conhecimento, né, quando a gente vai conversar com as outras pessoas. Mas eu quero passar algumas outras coisas aqui para você sobre essa questão de desculpas e por que você já sabe o que você tem que fazer e você está postergando, você está adiando. Isso aí pode ser para qualquer coisa, tá? Pode ser um negócio que você precisa começar e você não começa, sei lá, uma atividade física que você sabe que você precisa e você não começa, um relacionamento tóxico que você está tendo e você não deixa, né, você fica convivendo com pessoas que te, né, levam para baixo, enfim, uma série de coisas, né, que eu gostaria de passar para vocês, porque eu acho que nós, como seres humanos, nós somos seres holísticos, nós temos muitas coisas que a gente precisa encaixar as pecinhas do quebra-cabeça, né? Nós não somos só questão de dinheiro, nós não somos só questões emocionais, nós não somos só questões espirituais, nós somos tudo isso, nós somos uma grande complexidade de coisas. Então, presta atenção nessas coisas que eu quero passar para você, vê se eu não tenho razão, né? E vê se isso também não pode ajudar. Primeiro, as desculpas estão me mantendo estagnado, tá? Muita gente acha que tem problema de falta de capacidade. Tiago, principalmente em questão de negócio, né? Eu converso com muitas pessoas, todos os dias a gente dá mentoria, eu e a Rita, a gente conversa com muita gente. E as pessoas falam, Tiago, mas isso que você está fazendo, ou isso que você propõe, ou eu não tenho capacidade. Eu olho para as pessoas e, nossa, eu acho que eu não consigo. Não, você consegue. Se você tiver, se você souber o que você tem que fazer, se você tiver uma sequência correta das coisas que você tem que fazer, você vai conseguir. Pessoas comuns, né, as pessoas donas de casa, sabe, estudantes, de novo aqui trazendo a questão de negócios digitais, né? Você vê um monte de molecada aí de 16, 17 anos faturando 30, 40, 50 mil reais por mês. Você pode também conseguir fazer isso. Desde que você tenha um método, você saiba organizar tudo que você tem que fazer, você consegue ter resultado. Tiago, não é verdade isso, porque eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo.
Eu não tenho capacidade. Não, não é. Na verdade, muito provavelmente você tem um monte de desculpas. Você tem travas que você precisa tirar. Tem muitas coisas que você poderia estar fazendo muito melhor se você não tivesse dando tantas desculpas. Produção de conteúdo, é como você me fala aqui, tem gente que, mas não estou tendo resultado, mas você está fazendo conteúdo, você está se conectando com a sua audiência, você está buscando se aprimorar para você criar conteúdos cada vez melhores, você está aprendendo como é que você faz um monte de coisa. Não, não estou. Então, talvez isso sejam desculpas, sejam travas que você está colocando, você está se auto-sabotando para você não conseguir ter resultado. Então, presta muita atenção nisso para saber se isso não é o teu caso. Então, você sabe que você é capaz de você fazer mais. Você sabe que você poderia fazer muitas coisas, sei lá, muito melhores do que você está fazendo. Só que você se dá desculpas de vários porquês que você não pode fazer. Ah, eu não posso fazer isso porque eu sou muito novo. Eu não posso fazer isso porque eu sou muito velho. Eu não posso fazer isso porque eu sou mulher. Eu não posso fazer isso porque eu sou pai de família. Eu não posso fazer isso porque, sei lá, o que os outros vão pensar de mim. Eu não posso fazer isso porque e se eu tentar fazer isso e não conseguir ter resultado? E se eu começar uma dieta e, sei lá, não conseguir emagrecer? E se eu for à academia, e não posso fazer isso porque se eu for à academia eu vou lá, não vou conseguir levantar os pesos. Então você tem um monte de porquê na sua cabeça que não faz o menor sentido. Você é capaz de muito mais. Isso aqui não é papo de coaching, né? Olha, acredite no seu potencial, né, que você vai conseguir resultados. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você consegue mais, com toda certeza, desde que você não dê essas desculpas, né, para você mesmo. E às vezes são boas desculpas. Ah, Thiago, sei lá, eu tenho um problema sério de saúde, beleza? Não estou dizendo que você não tem, né? Mas são desculpas para você não conseguir. Tem muita gente que tem problema sério de saúde e consegue ter resultados, né, extraordinários. Ah, Thiago, eu sofri grandes problemas quando eu era na minha infância, eu tenho várias travas, traumas. Então, beleza? Lembra que eu falei da gente utilizar a dor como combustível para a gente entender o nosso propósito? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a importância do propósito. Então, utilize isso, pare de dar desculpa para você. Outra coisa que eu vejo muita gente, isso aí tem a ver com as pessoas que eu converso, né? Que a gente conversa, a gente troca bastante ideia. A questão de depois eu faço. Depois eu faço é um dos grandes sabotadores de sucesso das pessoas. Bom, eu estou vendo isso, a pessoa consome um monte de conteúdo nosso aqui, consome conteúdo lá do cara que é muito bom sobre tal assunto, lê livro, então tá buscando conhecimento. Só que depois eu faço, eu vou continuar vendo todas essas coisas aqui e a hora que der eu faço. Gente, não existe a hora que der eu faço, não existe depois eu faço. Por exemplo, este vídeo aqui que eu estou gravando para você, eu já tinha ele programado para ser feito desde ontem. Eu estava lendo um livro lá, lendo, ele falou, vou fazer um livro sobre isso, mas não abordar isso de um jeito, sei lá, muito como se fosse um professor de universidade, uma coisa meio chata, né? Quero mostrar como que a gente pode utilizar isso para não, né, parar de dar desculpa para a nossa própria vida. Este vídeo aqui já estava programado. Eu falo, depois que eu chegar da academia, né, vou gravar o vídeo. Já estava programado desde ontem. Não existe depois eu faço. É aquela questão, né? As crianças, né, as pessoas estão, né, o pessoal mais infantil faz as coisas que dão na cabeça. Os adultos fazem o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer. Não interessa. Você precisa fazer o que você precisa, se você se propôs a fazer. Se você quer ter um negócio de sucesso, por exemplo, né, você tem que fazer tudo o que for preciso para você conseguir fazer um negócio de sucesso. Produção de conteúdo, enfim, uma série de outras coisas. Não quero dizer só sobre essa questão, você pode utilizar isso para várias coisas na sua vida. Então, para de adiar. Depois eu faço, não existe. Você tem que saber exatamente o que você tem que fazer e fazer. Parar de dar desculpa. Então, eu até anotei aqui, quando as desculpas saem, os resultados entram. É simples assim, pessoal. É simples assim, você não precisa de uma técnica diferente, você não precisa de, sei lá, tem muita gente que, inclusive, consome um monte de curso, tudo isso é muito importante, eu sempre digo isso para vocês, né? Vai lá, lê um monte de livro, escuta podcast, conversa, mas enquanto você estiver dando essas desculpas e você não arregaça as mangas, você não faz o que tem que fazer, os resultados jamais vão acontecer. E tem gente que fica frustrado. Você não pode, de maneira nenhuma, cobrar o universo, cobrar Deus de um resultado que você não pôs o esforço para acontecer. Você não pode ficar chateado, né, que a árvore não nasceu de uma semente que você não plantou.
É tão simples. Se a gente for analisar a natureza, a gente vê que é simples assim. E a gente está batendo a tecla, né, batendo na tecla durante anos, a gente não está conseguindo um resultado, independente do negócio que você quer, de que área da sua vida que você quer ter resultado, porque você percebe que você não está plantando as sementes necessárias. Você precisa plantar as sementes necessárias para ter os frutos que você quer colher. Pode parecer redundante, Thiago, mas eu já sei disso. Tá, beleza. Mas analise na sua vida, será que você não está cometendo esse erro? Será que você não está desejando o resultado de um esforço que você não está colocando, né, em qualquer área da sua vida? Para pensar sobre isso, tá? Outra coisa que eu queria adotar aqui para você, que eu anotei, que eu quero falar para você, o que significa viver com propósito? A gente falou sobre propósito, isso é muito bonito, né, essa palavra, onde a gente fala sobre isso, né? Mas é o seguinte, viver com propósito é prioridade para você, não é um luxo. Você tem que ter um propósito na sua vida. Enquanto você não tiver um propósito, jamais você vai conseguir alcançar resultados extraordinários na sua vida. Eu espero que você esteja em busca disso, né? Em busca de resultados extraordinários. Então, propósito é vida, é uma missão diária, também não é um papo de coach, né? Você precisa ter um propósito. Aquela questão, né, que o pessoal fala, quando a gente encontra o nosso porquê, a gente consegue lidar com qualquer como, né? Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Não, eu tenho um porquê. Eu tenho que defender a minha família, eu tenho que honrar minha esposa, meu esposo, meus pais e tal, né? Talvez esse seja o seu propósito. Você precisa encontrar um propósito na sua vida. Por isso que eu não sou muito adepto de ficar compartilhando. De novo, a gente fala muito sobre negócios, sobre business, sobre várias coisas, sobre como você ganhar dinheiro na internet, né? Mas eu não gosto de ficar compartilhando só técnicas. Olha, você vai fazer isso e tal. Porque conhecimento tá por aí. Como é que eu faço tráfego pago para ir na minha oferta? Você digita lá, você vai aprender como que você faz. Como que eu faço tal coisa? Você vai aprender como que faz. A trava maior está nas nossas inseguranças internas, está nas desculpas que a gente dá para nós mesmos, para a gente não conseguir ter o resultado que a gente tem. Tem gente que tem desculpa, inclusive, de ter sucesso. Bizarramente isso acontece. Se eu fizer, eu começar a ganhar muito dinheiro, sei lá, e as pessoas têm algumas travas em relação a dinheiro. E as pessoas vão vir pedir dinheiro emprestado para mim. Eu já vi muito isso. Se eu ganhar dinheiro, sei lá, a pessoa da minha família vai achar que eu sou snob, né, que eu fiquei, sei lá, metido, umas bizarrices a respeito do dinheiro, tá? Mas voltando aos propósitos, você precisa desenvolver, você tem que entender qual que é o teu propósito aqui nessa existência, por que você está aqui neste planetinha. Você precisa entender, né? Encontrar a sua paixão, que isso vai ficar muito mais fácil para você conseguir ter os resultados que você quer, né? Outra coisa que eu notei aqui é a armadilha de eu ainda tenho tempo, que tem a ver com aquilo que a gente já falou, depois eu faço. Eu ainda tenho tempo, não imagina, né? Gente, eu estava refletindo, né, há um tempo assim a respeito da minha vida, como passa rápido, 10 anos passa muito rápido. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo tenha 18 anos, 20 anos, você fala, não é, eu tenho ainda muito tempo. Gente, passa muito rápido, 10 anos, 20 anos é a coisa mais rápida que tem. Então faça o que você precisa fazer, enquanto você tem energia, enquanto você tem disposição, né, para você conseguir ter os resultados na sua vida que você gostaria de alcançar, tá? Propósito, eu anotei isso aqui, né? Tem muito mais a ver com satisfação pessoal e realização. Né? O propósito não é ganhar dinheiro, o propósito não é você ficar sarado, né? O propósito não é você ficar mais sábio. Você tem a ver com uma realização pessoal, tem a ver com essa satisfação que a gente tem de viver, da gente, sabe, levantar da cama todos os dias com um brilho no olhar, de fazer as coisas que a gente realmente gosta e que a gente sabe que a gente está trazendo uma transformação no mundo. Por isso que eu gosto muito dessa questão de produção de conteúdo, né, do marketing digital, porque a gente sabe que a gente pode ajudar muita gente em qualquer nicho que você escolher, sabe? Talvez você goste de jardinagem, talvez você goste de nutrição, qualquer coisa que seja. Você pode produzir conteúdos a esse respeito e ajudar muita gente e ainda ganhar dinheiro com isso. Daqui a pouquinho eu vou falar a esse respeito também, certo? Queria deixar uma frase aqui para você, que, sei lá, eu sempre penso nisso, né? Que é a questão de você. A gente não pode curtir a vida, né, de verdade, se a gente não está orgulhoso da pessoa que a gente se tornou. Então, tem muita gente que adia as coisas, depois eu faço e tal, e vai querendo, né, sei lá, só busca de questão de prazer, em curtir a vida e tal. Você não vai conseguir curtir a vida se você não estiver bem com você mesmo, de saber que você está num centro de propósito maior, tá? Isso aí não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada. Ou tem a ver, mas não é sobre isso.
É sobre você encontrar a sua essência, né? Quando você encontra a sua essência, você para de dar desculpa. Porque é isso que você tem que fazer. Você tem aquela gana nos olhos de fazer. E se você não. Por isso que eu não gosto muito de. Quando a gente fala de marketing digital, tem muita gente que fala, que nicho que você acha que eu devo atuar que dá mais dinheiro? Cara, tudo bem, tem alguns nichos que dão mais dinheiro do que outros, mas, sabe, procura fazer o que você tem paixão em fazer. Né? Se adequa a isso. É óbvio que você precisa ter demanda, né, para isso. As pessoas precisam querer comprar aquilo que você está, né, oferecendo. Mas sempre, sempre adeque, né, os seus negócios, os seus valores, né, a essas questões todas, que vai fazer muita diferença para você. E para a gente dar uma fechada aqui, falar a respeito do poder das escolhas e das mudanças, que é como se fosse um empurrão final que eu quero dar para você. Se você chegou até aqui falando, Thiago, realmente eu preciso mudar, faz anos que eu preciso, sei lá, resolver uma pendência na minha vida, não consigo, eu preciso começar um novo negócio, eu preciso ter vergonha na cara e assumir as rédeas da minha, né, da minha vida financeira ou dos meus relacionamentos que estão tudo zoado, sim, sei lá, tenho brigado com a minha mãe, com meu pai, com minha esposa, com a minha esposa, com meus filhos, né? Queria dar um empurrão final aqui para você. Primeiro, tá? Tudo bem, eu já falei aqui, essa questão da gente entender que a gente tem muito tempo, e isso não é verdade, né? Ou vamos deixar para depois e tal, que já abordei aqui, quero dar uma outra entonação. Falar para você que não é tarde demais, tá? Você é uma pessoa inteligente, você me acompanha aqui, você vai entender isso. Não é tarde demais para você começar aquele projeto que você sabe que você precisa fazer. Aquela, sei lá, melhorar o seu corpo, melhorar a sua saúde, de novo, ter um negócio seu, ter uma coisa que realmente te traga um propósito de vida, né? Nunca é tarde. Não é, Thiago, mas eu já tenho 70 anos. Beleza, né? Você vai, inclusive agora, né, está avançando cada vez mais, né, a expectativa de vida das pessoas, você ainda tem mais 20 anos, 30 anos aí pela frente, né? Faça isso, né, no final da sua vida, né, nesse sprint, para você terminar e falar, cara, né, como o apóstolo Paulo fala lá, né, combati o bom combate e tal, né, você entender e falar, eu fiz alguma coisa interessante na minha vida, modifiquei as pessoas que estão à minha volta aqui de uma maneira positiva, impactei essas pessoas de maneira positiva, então nunca é tarde para você começar qualquer coisa que você queira, não interessa quantos anos você tem, beleza? Outra coisa, você precisa saber exatamente o que você precisa fazer, né? E a única coisa que você precisa realmente é parar de se sabotar. Então, você sabe o que você precisa fazer. Você sabe. Você tá escutando tudo isso que eu estou dizendo para você. Você sabe o que você precisa fazer. Não é, eu preciso descobrir. Não, lá no fundo, sabe? Às vezes a gente tem uma vida tão louca, né? Uma vida tão, sei lá, tem um monte de boleto para pagar, tem um monte de compromisso. A gente não para a gente se escutar. Tem gente que odeia ficar sozinho porque não consegue não suporta, né, os próprios pensamentos. Isso a gente perdeu muito, né, de coisas que a gente tinha lá atrás. Então, o que é importante para você? O que você sabe? Quais são as duas, três coisas? Não precisa pôr muita coisa, não. Quais são as duas, três coisas que você sabe que você precisa mudar, ou precisa começar, ou precisa, sabe, ter essa mudança aí na sua vida, né? O que você precisa fazer, então, é parar de se sabotar. Dá o primeiro passo. Mas isso não funciona. Não vai funcionar de um jeito ou de outro. Às vezes não funciona da maneira que você gostaria. Né? Eu vejo muito isso. Né? As pessoas começam a fazer mentorias com a gente, compram os nossos produtos e tal. É óbvio que às vezes não vai sair da maneira que você gostaria. Né? Você colocou uma meta ali, às vezes você não consegue atingir a meta, mas ao longo do processo, coisas acontecem. Ao longo do caminho, você vai entendendo muita coisa. Então, daqui um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, você vai ser uma pessoa completamente diferente do que você é hoje. Você começa na academia hoje, você não vai ficar musculoso amanhã, e nem depois da manhã, e nem daqui um mês, e nem daqui 3 meses, mas daqui 3 meses alguma coisa vai estar mudado. Você vai olhar no espelho lá, cara, tô diferente, tô mais forte, tô mais confiante, né? Eu conseguia fazer, quando eu comecei a fazer aqueles exercícios ali, hoje estou conseguindo fazer mais, estou conseguindo colocar mais peso, emagreci, tô com mais energia, com mais disposição, sabe? Você consegue mudar a sua vida em 90 dias.
Resultados financeiros é a mesma coisa. Talvez você vai começar um negócio, né, e você não vai conseguir faturar nada no primeiro mês, nem daqui 2 meses, mas no terceiro mês, sabe, você começa a entender o jogo, você começa a entender, poxa vida, então é isso que eu tenho que fazer. Eu estava fazendo isso, eu não estava conseguindo ter resultado, estava conseguindo pouco resultado. Mas então eu vou melhorar esses processos, né? Daqui 90 dias, daqui 1 ano, daqui 2 anos, como é que a tua vida vai estar? Desde que você comece hoje. Não é tarde demais para você começar. Isso é uma coisa que eu queria que você ficasse aí na sua cabeça. Esse, nem relógio fica parado, né? Por que você vai ficar parado? Tá? Vai atrás das coisas que você sabe que você precisa fazer. Para de dar desculpas, para de achar que você precisa de mais alguma pecinha de informação. Claro que você precisa, eu também preciso. E daqui quando a gente tiver, sei lá, 90 anos, 100 anos, a gente ainda vai continuar precisando. Mas é ao longo da caminhada, é ao longo do processo que a gente vai identificando o que a gente precisa, sabe? Não quero glamourizar isso. Não estou dizendo também para você fazer tudo de qualquer jeito, né? Vou fazer de qualquer jeito. Não é isso. Né? Se comprometa a fazer o que você precisa fazer, mas ao longo do processo você vai adquirindo as informações que você precisa. O ponto central do que eu queria passar para você: para de sabotar, para de dar desculpas, beleza? Espero que você tenha gostado aí desse chacoalhão. Mais uma vez, eu recomendo a leitura aqui do livro Brasil Nunca Mais, tá? Não ganho absolutamente nada com isso. Sei lá, você encontra né, em qualquer livraria, pesquisa no Google. Se você quiser aprender mais a respeito, né, de uma outra ótica, né, do que foi, né, o regime militar aqui, recomendo bastante. E se você quiser aprender, né, a viver de conteúdo, a ter um negócio realmente delicioso de você fazer pela internet, ajudar muitas pessoas, se você quiser aprender sobre isso, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado, de uma aula, um aulão que eu fiz sobre o melhor modelo de negócio para você começar. É totalmente gratuito para você se inscrever. Se inscreve lá, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. É uma promessa que eu faço para você. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.